Começando a gravação. Pessoal, boa noite. São 21 horas e a Carla já está aqui à nossa disposição para falar hoje sobre recurso e contestação de nexo técnico, epidemiológico e previdenciário. Eu pediria a Carla para começar, antes de começar a apresentação, falar em 1 minuto qual é a importância disso para os peritos. Então, boa noite. Bom, meu nome é Carla Schmidt, né? Para quem não me conhece, eu sou perita da Divisão Regional de Perícia Médica 9, né? Que fica no Rio de Janeiro. Quero agradecer a oportunidade de estar aqui para falar sobre o assunto, né? Que eu sou uma entusiasta. E, enfim, eu acho que a importância do nexo para a perícia médica nada mais do que cumprir do seu dever, né, de perito, né, enfim, fazer o seu melhor, né, fazer a perícia médica e todas as atribuições da perícia médica da melhor forma possível, né, então conhecer, sempre tentando agregar conhecimento, estudar, discutir, para que a gente consiga desempenhar a nossa atividade pericial de uma forma ampla. Tá? E aí podemos começar já com a apresentação, Henrique? Podemos sim, Carla, pode começar. Uma ótima apresentação para você. Obrigada. Vamos ver agora se eu consigo fazer, né? Se eu lembro de como é que a gente fez aquele dia. Peraí. Você aperta no share screen ou compartilhar Isso. lá embaixo e passa os slides que tiverem no seu PowerPoint. Tá todo mundo conseguindo ver direitinho? Está perfeito. Tá ótimo. Bom, hoje a proposta é a gente falar um pouco sobre como que é a análise, né? Quer dizer, que eu entendo como que é a análise da contestação ou do recurso do nexo técnico epidemiológico previdenciário. Bom, não sei se vocês estiveram presentes na apresentação passada, mas quando a gente fala no nexo, né, técnico, é importante a gente saber em que parte, né, qual é o tipo de raciocínio que a gente tem que ter no caso que a gente está avaliando, né. Claro que nós somos médicos, né, a gente está acostumado com a prática médica, mas a prática como perito médico previdenciário, neste caso, ela é um pouco diferente, né, ela tem suas peculiaridades, né. O médico do trabalho, falando em nexo, né, doença ocupacional, enfim, o médico do trabalho, ele usa conhecimento médico, conhecimento científico, né, tratados de medicina, enfim. E o perito médico federal, ele tem que usar, né, ele só pode usar, na verdade, deve, utilizar lei, decretos e instruções normativas, tá? Então, esse é o nosso arcabouço de trabalho. Tá certo? Nós fazemos o enquadramento legal de uma situação fática, né, o que a lei diz. A gente analisa se enquadra ou não se enquadra. É a mesma coisa que a gente faz quando a gente analisa um caso de tuberculose e vê se existe um diagnóstico pericial de tuberculose, se então vai se enquadrar como isenção de carência, se vai se enquadrar como isenção de imposto de renda. O nexo nada mais é do que a mesma coisa, tá? Essa análise de enquadramento. Bom, do nexo técnico previdenciário como um todo, né, ele está dividido em 3 espécies, né? O nexo técnico individual, o nexo técnico profissional ou do trabalho, que nós falamos na última Zoom, e o de hoje, que é o técnico epidemiológico previdenciário. Eu chamei atenção aqui para o previdenciário, tá? No sentido de que esse nexo se aplica no âmbito da Previdência Social, única e exclusivamente, tá?
De tarefas, né, já que a gente está falando de contestação e recurso, o nexo epidemiológico, que é o objeto de hoje, ele tem 3 tarefas, né, que podem cair para a gente no repositório único nacional. A contestação, que é dividida em duas tarefas, a análise prévia e a análise conclusiva, e o recurso da contestação, tá? Que é o parecer técnico que nós emitimos quando esse caso já foi para o Conselho de Recurso da Previdência Social. Muita gente já me perguntou, e às vezes surge a dúvida, em qual momento que a gente mexe no SAB para fazer a transformação da espécie, se for o caso, tá? De transformar o 91 para o 31. Isso só acontece, a gente só está a previsão de mexer no SAB aqui, quando a gente faz a análise conclusiva, tá? Nem na análise prévia e nem no parecer técnico nós trocamos a espécie do benefício. Tá? Na análise prévia a gente não troca porque não é o momento ainda, justamente porque é uma análise prévia. Vai precisar de quê? Né? Dessa análise prévia, de que exista uma tendência a se afastar aquele nexo caracterizado na inicial. Então, existindo essa tendência de afastar, o INSS vai comunicar ao segurado para que ele apresente as suas razões em relação àquela situação, tá? Depois disso, isso retorna para a gente como uma análise conclusiva, e aí a gente vai analisar as razões da empresa e as razões do segurado. É obrigatório ter as razões do segurado? Não. Porém, eu entendo que tem que existir ali a comprovação de que ele tenha sido informado, né? Tenha tido a ciência da existência da contestação, né? Para que ele, então, tenha sido facultado a ele apresentar ou não alguma argumentação em relação àquele tema. Bom, e o que, ainda falando em tarefas, né? O que a gente tem que procurar? A primeira coisa também, especialmente na análise preliminar, a análise prévia, se o tipo de nexo aplicado, né, dessas 3 espécies que estão previstas, se efetivamente foi um nexo técnico epidemiológico, tá? Porque, assim, eu vejo que é muito comum, todas as peças relacionadas a nexo técnico, todo mundo chama tudo de NTEP, né? A gente fala NTEP, NTEP, mas o nexo epidemiológico é o de hoje, é apenas um dos 3 tipos, e ele chama tudo de contestação, né? Mistura contestação com nexo causal, enfim, pede uma contestação, e no fim a gente se confunde, não sabe nem de que nexo é que a empresa está falando, muitas vezes. Então, primeira coisa é a gente identificar o que aconteceu na perícia inicial. Tá? É aí que a gente vai ter certeza de qual foi o nexo aplicado àquele caso. Como é que a gente pode ver? Comunicado de decisão, que é a antiga CRER, ou no SAB. E outra coisa também é se o processo contém as razões da empresa e o probatório, tá? Porque isso a própria lei diz que a empresa tem que apresentar, além das razões, o probatório, né? E o probatório chama atenção para as técnicas circunstanciadas e tempestiva à exposição do segurado. Tá? Que podem ser produzidas nos programas de gestão de risco da empresa, tá? A cargo da empresa. Então, o que a lei chama atenção do que deve ser usado? Informações, né, circunstanciadas, tempestivas ao afastamento e com base nos programas de gestão de risco, tá? Então, a documentação afeta a saúde do trabalhador, tem que estar ali. Dentro do SAB, como é que a gente acha, né? Pelo módulo de controle operacional, a gente vai lá na administração, aqui, administração, entra na carteira de benefício e procura o benefício que está sendo analisado, tá? Está sendo discutido,
E ali na aba conclusão, a gente consegue ver qual tem ali as três espécies de nexo, né? E aí a gente consegue saber exatamente qual foi o nexo aplicado para a gente saber se está correto ou não a tarefa que a gente está analisando. Tá? Na análise prévia, é interessante porque tem uma opção do formulário que diz não é nexo epidemiológico. Essa opção é para quê? Quando a gente olha no SAB que o nexo foi individual ou o nexo profissional do trabalho, então a gente marca aquela opção, que não é nexo técnico epidemiológico, e conclui e devolve a tarefa, né? Que, na verdade, então, se não for um nexo epidemiológico, não é contestação, tá? Que o único tipo de nexo que está previsto a contestação é o epidemiológico. E no comunicado de decisão, que é a antiga CRER, a gente consegue ver aqui a espécie, e aqui embaixo, ó, ele diz aqui que foi reconhecido o nexo entre o agravo e a profissografia conforme o parágrafo 3º do artigo 337 do decreto 3048, que é o que define, né, o que fala especificamente que é o nexo epidemiológico, e ele diz ali que cabe, né, que pode motivar a contestação por parte da empresa. Então, obviamente, já vem a dica ali que você está dizendo contestação é que está falando de nexo epidemiológico, tá? Bom, e então, como eu falei, que a análise da perícia é uma análise, é um enquadramento legal, né, uma caracterização técnica, um enquadramento legal, eu trouxe o que na lei fala de NTEP, né? O arcabouço é o artigo 21A da Lei 8.213 e o artigo 337, parágrafo 3º, e o anexo 2, lista C, do decreto 3.048. A IN 31... Carla, só um minutinho. Parece que não está correndo os slides. A gente está com o primeiro slide ainda na tela, desde que você começou. Isso, agora correu, agora pulou. Peraí. E aí, eu acho que futuramente vai aparecer outras drogas, talvez. Oi? Não, agora pulou um slide, agora está... Agora, essa foi a primeira, aqui é a parte que eu falei que análises são diferentes. Esse slide correu para vocês? Esse agora sim, análise da PMF, enquadramento legal, caracterização técnica. Esse é o que eu estou vendo. O que você está vendo? Não, mas não é esse que eu estou mostrando, não. Eu estou vendo análise Agora eu não da PMF, enquadramento legal. Espera aí, deixa eu ver aqui. Parei de share. Deixa eu ver aqui. Apareceu outra? Agora está aparecendo os dois médicos, médico do trabalho e médico... Os dois médicos. Então, tá. Então, bom. Aqui foi a parte que eu falei que são as análises diferentes, tá? A análise do médico do trabalho é o diagnóstico ocupacional de uma doença do trabalho e a análise do perito é o enquadramento legal. Só que agora eu não estou conseguindo passar. Bom, falei das 3 espécies do nexo epidemiológico. Mudou o slide? Mudou. Slide de 3 espécies? Mudou. Perfeito. E aqui as tarefas, né? Contestação, análise prévia e conclusiva e o recurso da contestação. Foi até bom passar esse slide de novo, que aqui é interessante falar o quê? O recurso do nexo epidemiológico ele é um recurso de uma contestação. Então, tem que ter existido uma contestação, tá? Ela tem que ter sido analisada e o processo para a gente, ele tem que vir com a contestação, a análise pericial da contestação, e aí ele tem que vir com as razões recursais e o outro probatório do recurso, tá? Tem que estar tudo isso dentro da tarefa de recurso, tá certo?
Aqui, esse slide é aquele que eu estava falando de o que a gente tem que ver, qual foi a espécie de nexo aplicada. Então, aqui, no SAB, pelo controle operacional, e da comunicação de decisão, lá embaixo, que ele fala do parágrafo 3º do artigo 337 e fala da contestação. Tá certo? Agora eu achei o apontador de laser. Então, o enquadramento, né, a fundamentação legal que a gente trabalha para o epidemiológico é o 21A, tá, 8.213, o artigo 337, lista C, do decreto 3.048, a EN 31 e a resolução 535, que é o manual técnico de nexo técnico previdenciário. Então, eu trouxe a legislação, obviamente, para a gente ler ela com calma e tirar da lei o que é o nexo técnico epidemiológico previdenciário. Eu chamei a atenção nos slides das 3 espécies de nexo, porque ele fala em previdenciário. Então, vamos ler aqui o que traz o 21A, tá? A perícia médica do INSS, hoje PMF, né, considerará caracterizada a natureza acidentária da incapacidade quando constatar a ocorrência do nexo técnico epidemiológico entre o trabalho e o agravo. Esse nexo é decorrente da relação entre a atividade da empresa, tá? Ou o emprego doméstico, e a entidade mórbida motivadora da incapacidade, elencada na CID. Então, o que o artigo 21 traz, gente? Que, primeiro, chama atenção aqui, vai considerar caracterizada a natureza acidentária da incapacidade. Significa o quê? Será um B91, tá? Aquele benefício vai ser acidentário. Quando tiver o quê? Uma relação entre atividade econômica, né, a CNAE, e a CID da incapacidade, ou seja, de benefício, né? A CID do benefício vai ter uma relação com o CNAE e isso vai gerar um B91. Por que eu estou chamando a atenção para isso? Porque nós não estamos falando aqui, neste tipo de nexo, de doença ocupacional ou de doença relacionada ao trabalho, tá? Aqui ele só fala que existe uma relação entre o CNAE da empresa, a atividade econômica, e o CID do benefício, tá? Então, o NTEP nada mais é do que isso. Aí ele fala que a perícia médica vai deixar de aplicar o disposto nesse artigo, quando demonstrada a inexistência do nexo que trata esse caput. Ou seja, é possível que a gente afaste o NTEP quando inexistir o nexo que foi falado no artigo 21. Ou seja, se o artigo 21 diz que o nexo epidemiológico é apenas uma relação entre atividade econômica e CID, o que tem que ter sido demonstrado para a gente poder afastar é o quê? Que inexiste a relação da CID com a atividade econômica. Apenas isso, tá? E só isso, que é motivador do afastamento do NTEP, tá? O artigo 337 do decreto 3.048, né? Ele chama atenção aqui para o parágrafo 3º, o quê? É a mesma coisa, que o nexo entre o trabalho e o agravo, né, vai estar estabelecido, ou seja, ele já veio para a gente, quando foi verificado um nexo técnico epidemiológico entre o quê? Atividade da empresa e entidade mórbida motivadora da incapacidade. Mais uma vez, ele traz o tipo de nexo como uma relação epidemiológica entre a atividade empresária, atividade da empresa, atividade econômica e CID de benefício, tá? Por que eu trouxe isso, né? Obviamente por ser a fundamentação legal, mas falando um pouquinho do estudo que deu origem a essa lista C, né? Foi um estudo
que pegou dados previdenciários, tá? Ao longo de uma faixa de tempo, foi estudado quais CIDs motivaram os benefícios 31, 91, 32 e 92. Então, não foi só a base do estudo, não foi só de B91, como muitos acham, foi de B31 e 91, 92 e 32, tá? Então, se estudou o quê? De que as pessoas estão se afastando? Qual é o CID? Qual é o código da doença que tem gerado benefício? E foi a partir daí que fez-se o estudo e daí que virou lei, tá? Então, a gente tem que pensar, quando falar de NETEP, tem que pensar em que tipo de CID gerou benefício por incapacidade, relacionado à atividade econômica. Em nenhum momento se falou que em novos tipos de doença relacionadas ao trabalho, foi falado que é uma doença ocupacional, em nenhum momento a legislação falou isso, tá? Então, é importante a gente definir que tipo de raciocínio a gente vai ter quando o nexo aplicado foi esse, tá? E aqui no artigo 337, ele fala o quê? Que a empresa vai poder requerer a não aplicação do NTEP, no caso concreto, tá? Quando ela demonstrar a inexistência do nexo correspondente. Então, assim, ela vai pedir para afastar o nexo epidemiológico quando ela tiver, no caso dela, uma demonstração de que esse nexo epidemiológico não existe, tá? Então, essa frequência de afastamento que foi identificada no estudo original, ela tem que demonstrar que isso não se aplica à realidade dela, tá? E que juntamente com o requerimento, que ela vai pedir, ela vai ter que ter as razões e ela vai apresentar o probatório. Então, também não adianta ter uma contestação só com alegação e não ter o probatório, tá? E no parágrafo 11º, no parágrafo 11, ela fala aqui que, entre outros meios de prova, ela vai trazer evidências técnicas e circunstanciadas e tempestivas à exposição do segurado, né? No caso, a documentação contemporânea nessa época, né, de exposição do segurado, produzidas no âmbito do programa de gestão de risco. Então, como é que ela comprova isso? Como é que ela vai demonstrar? Com base na documentação afeta a saúde do trabalhador. Programa de gestão de risco, principalmente, tá? A IN 38 fala de o quê? De uma significância estatística de uma associação entre CID e CNAE. Então, o nexo epidemiológico nada mais é do que isso, uma significância estatística, tá? E interessante também que a IN 31 fala que o nexo previdenciário ele pode ser causal ou não causal. Então, especificamente no epidemiológico, o nexo não é causal, tá? Aí, muitas vezes, a gente escuta colega falando, ou empresa falando, mas não foi demonstrado o nexo de causalidade. Não há nexo de causalidade. A própria IN já diz que o nexo previdenciário, ele não é causal, tá? Ele pode ser de natureza causal ou não, tá? E aí, assim, dos conceitos, né, da legislação em relação à análise do diagnóstico de doença ocupacional, né, análise do médico do trabalho, né, fora do médico, fora do regime da Previdência, ou dentro do contexto da legislação previdenciária, que é o nosso, existem diferenças, né? Quando a gente fala do diagnóstico médico de doença relacionada ao trabalho, a gente está falando da doença e do risco ocupacional, né? Aí o médico do trabalho está analisando a hierarquia das concausas para ver o que mais, o que está fazendo mais diferença ali, né? Para aquela doença, para que ele faça o diagnóstico médico de uma doença ocupacional. Já o nexo profissional do trabalho, que foi o que nós falamos há 15 dias, eu chamei a atenção para o conceito legal de agravo, tá?
e que a IN traz a exposição parcial e indireta. E hoje, eu coloquei até fora aqui o nexo técnico epidemiológico, porque ele fala de quê? Frequência de afastamento previdenciário, tá? Então, ele fala o quê? Em frequência de benefício. O que está destoando no regime? O que está pesando no regime previdenciário, tá? Então, o que o nexo epidemiológico viu? Ele é o quê? A frequência de afastamento no grupo estudado, né, que é o grupo de quê? Da atividade econômica que ele pegou, para aquela atividade econômica foi evidenciado uma alteração da frequência de afastamento pelo CID. E é isso que tem que ser demonstrado na hora que isso tem que ser afastado, né? Então, aqui, ó, atividade econômica, o nexo nada mais é do que uma relação entre atividade econômica e entidade mórbida motivadora da incapacidade. É só isso aqui que é o nexo epidemiológico, tá? E a legislação fala que é uma presunção relativa, por quê? Porque no mesmo contexto que ele bota o nexo epidemiológico, ele diz que pode ser afastado, tá? Quando demonstrada a inexistência, tá? No recurso que a gente falou, no nexo profissional do trabalho, não tem essa presunção relativa, não está na lei que pode ser afastado, né? Então, é uma diferença importante de um nexo para o outro. Então, aqui, o que ele pega? O grupo estudado, né, é a atividade econômica, né, e o CID. A atividade econômica, né, da empresa, existe a classificação nacional de atividade econômica e cada empresa está dentro de um grupo, né, de atividade econômica. Como é que ele está? Geralmente é pela atividade preponderante, ou seja, o que aquela empresa faz de principal, o que ela faz principalmente? A atividade panificação, ela faz o quê? Faz pão, né? Faz pão, faz torta, faz doce. Atividade de atendimento hospitalar, ela atende doentes, né? Faz cirurgia, enfim, troca curativo, dá banho, é atividade fim da empresa, né? Por que isso? Porque a justificativa de se pegar a atividade econômica é porque nessas atividades econômicas, as empresas trabalham mais ou menos do mesmo jeito, né? Então, o Hospital X, enfim, ele opera no centro cirúrgico, tem as pessoas internadas, a enfermeira, enfim, faz o controle ali da questão, né, da medicação e tudo mais, o auxiliar de enfermagem dá banho no leito, né? Leva para fazer exame, enfim, o médico opera, atende consultório. Então, o que se entende? É que todo mundo trabalha mais ou menos da mesma forma, né? Num aviário, né? Tá lá, corta o pescoço da galinha, desossa a galinha, separa em pedaços, enfim, mais ou menos, todo o aviário trabalha mais ou menos da mesma forma. Por isso que ele generalizou da forma da atividade econômica aqui. E como é que a lei fala que a empresa tem que pedir com base no caso concreto? Ela tem que dizer o quê? Que a realidade dela, em frequência de afastamento, não é igual à da atividade econômica, ou seja, ela está no bolo da atividade econômica, gerando afastamento previdenciário, porém, a empresa, na realidade dela, não gera um excesso de risco estatístico, tá? Ela está aqui do lado de fora. Então, assim, não, a atividade econômica tem uma relação maior com tuberculose, afastamento por tuberculose ou afastamento por problema de coluna, mas a realidade da minha empresa é diferente, apesar mesmo que eu faça parte do grupo estudado daquela atividade econômica, tá certo? Aí que eu trouxe um exemplo da lista C, né, do anexo 2, decreto 3048, a lista C. Ele tem ali uma relação de CID-S, tá? CID de trauma, que estão na lista C, né? Então a gente tem que lembrar que não se fala só de doença, fala de trauma também, a lista C,
diferente da lista B, que só fala de doença, tá? E aí ele viu uma relação, né, uma relação estatística entre a fabricação de fubá ou extração de carvão mineral com trauma de ombro e braço, tá? Em nenhum momento ele está dizendo que quebrar o braço é uma doença ocupacional e nem a lei está dizendo que você mexer com fubá, você quebra o braço, tá? Mexer com fubá quebra o braço das pessoas, tá certo? Só, o que ela disse ali? Olha, no levantamento da Previdência que eu fiz de uma faixa de tempo, houve uma relevância estatística de afastamento desse CID para essas atividades econômicas, tá certo? Isso é o que... E isso, apenas isso, foi suficiente para que a lei dissesse que aquele benefício vai ser acidentário. Outro exemplo que eu trouxe aqui. Tuberculose e diabetes, tá? Relacionada com descontaminação de serviço de resíduos, tá? De gestão de resíduos, e fabricação de produtos de panificação, tá? Então, mas não está dizendo, nem está criando uma nova doença, tá? Diabetes está dizendo que diabetes agora vai ser doença relacionada ao trabalho, e muito menos que fazer pão da diabetes, tá certo? Não está se falando, mais uma vez, de diagnóstico médico. Então quando o perito mantém o nexo aplicado na perícia, lá no AX1, né, na perícia inicial, quando ele não afastou o MTEP, ele, de forma nenhuma, ele afirmou que a tuberculose ou diabetes é uma doença ocupacional, tá? Enfim, de forma nenhuma está sendo dito, o perito afirmou que naquele caso concreto é um caso de diabetes ocupacional, tá? Totalmente diferente. E aí, a tela do SAB da perícia inicial é aquela pergunta ao contrário, né? Se existe elementos para não aplicação. Por quê? Elemento para aplicação do nexo já houve, que foi o quê? O cruzamento da lista C, do CNAE com a CID. Então, o elemento para aplicar o nexo já aconteceu porque está na lei. Então, está perguntando, você médico, existe elementos para você dizer que o que foi falado não se aplica nesse caso? Então, se a gente tiver elementos técnicos e circunstanciados, nós podemos afastar, tá? Como, por exemplo, aqui, se o segurado informa que a lesão não ocorreu no trabalho, né? Então, a gente tem como fundamentar que aquela fratura, por exemplo, do ombro, não tem nada a ver com a panificação, com a extração de carvão, tá? Então, para que o nexo epidemiológico seja afastado, né? Se a lei fala em CNAE, CID e frequência de afastamento, e diz que a empresa, né, tem que demonstrar a inexistência deste nexo, ou então tem que ser demonstrado o quê? Que o CID não é aquele, ou que a CNAE não é aquela e a empresa não tem aquela relação, ou então a frequência de afastamento, tá? A frequência de afastamento da empresa, ela não é um excesso de risco como é a da atividade econômica, que foi evidenciado. Só que, pelo menos do que eu vejo na grandíssima maioria das vezes, se não na maioria das vezes, são alegações que não têm nada a ver com o que a lei diz, tá? Enfim, as alegações são basicamente as mesmas das utilizadas no nexo profissional, tá? Ou seja, já não se aplica no nexo profissional, que dirá no epidemiológico, que nem de doença ocupacional ele fala, tá? Então, que o risco é leve, ou que é doença multifatorial, ou que não tem tempo suficiente de trabalho na empresa, que o ASO estava normal, que não tem CAT, que usa EPC ou EPI, cumpre NR, né? Isso aqui nada mais é que obrigação da empresa, tá? Ela cumprir a obrigação não pode ser motivo para afastar o nexo, tá?
Também aqui, pede vistoria no posto de trabalho, pede que a gente vá no posto de trabalho para confirmar o NTEP, ou faz quesitos, por que o NTEP não foi afastado. E, enfim, quesitos não faz parte da nossa atribuição responder quesitos, tá? E a obrigatoriedade de conhecimento, de conhecer o posto de trabalho em loco também não se aplica à perícia previdenciária, tá? No caso, é a perícia PMF, né? Falando na nossa nomenclatura atual. E lembrando aqui, mais uma vez, que aqui nada mais nós estamos fazendo do que um enquadramento legal, né? E não é um diagnóstico médico de doença ocupacional. No NTEP, a gente ainda escuta muito dizer que no caso da doença da pessoa, ela não é uma doença ocupacional, né? Então, aí a gente volta a dizer que o nexo é dados de afastamento previdenciário, em nenhum momento está se dizendo que é doença ocupacional. Aqui não há evidência de que exista o nexo epidemiológico. Existe a evidência, porque justamente a evidência está no estudo que deu origem à lista C, então essa é a evidência da lei, tá? Às vezes a gente escuta também que não está descrito na literatura aquela relação causal, né? Então, aí eu chamo a atenção de que, se é uma base de dados da Previdência, em que literatura científica médica vai estar dizendo isso, né? Não vai ter na literatura científica médica, né? E o cerceamento de defesa também, que recentemente as empresas têm alegado muito, por conta do parecer do CFM que eu trouxe, que vou mostrar para vocês mais à frente. Aí a pergunta, o médico pode afastar o nexo epidemiológico? Pode, tá? Sem dúvida ele pode, a lei diz isso, né? Justamente porque a análise é uma análise nossa, pericial, e porque existe uma presunção relativa. Mas aí eu trouxe aqui o Código de Ética Médica, que diz o quê? A gente pode fazer, podemos, né? Mas a gente tem que observar a prática cientificamente reconhecida e respeitar a legislação vigente. Então, nós podemos, sim, desde que nós não fomos contra a lei, tá? E aqui, a resolução do CFM que eu falei anteriormente, é que, recentemente, essa resolução, né, ela teve uma decisão judicial que anulou algumas partes dessa resolução, alguns artigos, que dizia o quê? Que o médico do trabalho pode utilizar de dados do prontuário de saúde do trabalhador para poder afastar, para poder contestar, tá? E aí muitas empresas têm alegado cerceamento de defesa porque elas não estão podendo utilizar o prontuário médico. Então, isso não tem, nenhuma informação vai ser tirada do prontuário médico para afastar um nexo epidemiológico que considera o quê? Que está considerando a empresa inteira, tá? Então, a lei diz que, justamente, a empresa tem que utilizar dados do programa de gestão de risco. Uma informação pessoal não vai fundamentar a afastar o LETEP, tá? O nexo epidemiológico. Aí, aqui, estou quase terminando, aqui eu trouxe um exemplo de doença psiquiátrica, né, um nexo epidemiológico que foi aplicado, que não foi afastado, numa relação, né, numa doença psiquiátrica de um bancário, tá? Que a gente costuma ver bastante, né? Então, a empresa traz aqui, ela traz o estudo epidemiológico do absenteísmo, né? Ela fala que o banco acompanha indicadores, taxa de lesão, taxa de doenças ocupacionais, taxa de dias perdidos e adoecimentos e óbitos relacionados ao trabalho. Ela traz aqui uma tabela do quantitativo de trabalhadores daquela empresa, ou seja, ela tem aqui um total de 98 mil funcionários. Ou seja, ela pode conseguir fazer aqui, né? Ela tem como saber de que essas pessoas estão adoecendo, de que
de que aqueles funcionários eles estão se afastando do trabalho, né? Com que frequência? De quê? Para que ela consiga demonstrar que, apesar do KNAI de atividade de banco múltiplo ter uma frequência de afastamento aumentada de CDF, a realidade daquela empresa dela, dos 98 mil funcionários que ela tem, ela não demonstra um excesso de risco, tá? Então, só que ela não utiliza isso, né? Ela traz esses dados aqui, mas não diz o quê? Não aprofunda epidemiológica, tá? E aqui, o que ela diz, né? Que não pode usar, que o prontuário médico está à disposição da perícia médica do INSS, tá? E que com o prontuário médico ela vai comprovar a ausência de nexo causal, tá? Então, ou seja, nem vai comprovar a ausência e o nexo também, nesse caso, ele não é causal, ele é epidemiológico previdenciário, tá? E que, nesse caso que eu trouxe especificamente, é o gerente de relacionamento de banco múltiplo com depressão, afastado por depressão. E aqui fala dos documentos ocupacionais, que estão anexos PPRA e PCMSO, e que são autoexplicativos, né? Ou seja, o que ela justamente tem que demonstrar, ela diz que é autoexplicativo, então, assim, não sou eu que tenho que procurar, né? Ela tem que demonstrar. E para as considerações finais, fala que tanto as doenças psiquiátricas como osteomusculares pode acometer criança, adolescente, idoso, não escolhe gênero, idade, nem ramo de atividade econômica, nem classe social. Ou seja, puxa para a questão da questão multifatorial das doenças, enfim, que também não tem nenhum tipo de relação, nenhum tipo de fundamentação para se afastar o nexo epidemiológico. E aqui, se eu pudesse fazer um resumo, né, do que a gente falou nessas duas últimas Zoom, né, nesses dois últimos Zoom, seria o quê? O que o perito faz, né? O que o nexo técnico previdenciário como um todo e o que o perito faz nessa caracterização. A gente tem que analisar a profissografia, tá? Principalmente para qualquer tipo de nexo. O que a gente faz é um enquadramento legal e uma caracterização técnica, tá? Que não estamos vinculados a CAT, não precisa de ter CAT para nenhum das espécies de nexo. Pode ter, mas não é obrigatório que exista. No nexo profissional, o que a gente tem que analisar? A existência de risco ocupacional. E no nexo epidemiológico, a frequência de afastamento, tá? E o que nós fazemos, gente? A gente emite um parecer técnico fundamentado, tá? Nós não fazemos diagnóstico de doença ocupacional, nem a visita ao posto de trabalho, nesse caso, para poder afastar ou não, e nem respondemos a quesitos, tá? Queria agradecer, mais uma vez, deixar meu contato, se vocês quiserem alguma coisa a respeito do tema futuramente, tá bom? Obrigada. Carla, obrigado pela apresentação. Eu vou abrir agora para as perguntas e mais algum comentário. Espera aí. Então, vamos fazer o seguinte. Quem quiser fazer uma pergunta, abre o vídeo e liga o som. E aí fica fácil. Então, vamos lá. Quem quiser fazer uma pergunta a partir de agora, abre o seu vídeo e liga o som. A Maristela está com o vídeo ligado. Maristela, boa noite. Você quer fazer uma pergunta? Tá. Maristela, quanto tempo! Então, tá bom. Lindaura, você... Sim. Boa noite. Né? Ô, Carla, queria te perguntar o seguinte. Certa vez lá na APS onde eu trabalho, nós tínhamos um segurado que, com frequência, ele se afastava pelo CID F10-2, de alcoolismo. E ele
Lendaura, acho que você desligou o microfone, que eu não estou conseguindo entender. Tá? Foi meu. Alcoolismo. Então, era um funcionário que trabalhava assim, no supermercado do Extra, e ele sempre se afastava com o CID F10.2, e a gente não aplicava Nexo, não. E ele trabalhava, então, no setor de bebidas. Ele é alcoólatra crônico mesmo. Mas aí caberia, né? O Nexo, né? O Nexo ou ocupacional, né? Porque ele já era alcoólatra, ainda trabalhava com bebida. Mas a empresa tinha muita tolerância com ele, porque ele era muito legal. Mas seria, né? Bom, se a gente fosse considerar como nexo do trabalho, né, partindo do princípio que ele é exemplificativo, né, a lista B, e os riscos também, então, poderia ser considerado, né, tanto esse tipo. Agora, principalmente, se vinha um nexo epidemiológico, né, previdenciário, o que a gente teria em mãos ali para poder afastar tecnicamente, né? Porque, assim, ele era da atividade fim da empresa, né? Então, ele trabalhava no supermercado, numa empresa de supermercado, tá? Fazia lá o atendimento, trabalhava no setor de bebidas. E o motivo de afastamento dele era o alcoolismo, então, assim, ele tinha CID, estava na atividade econômica. Né? O que a gente teria na ponta para poder afastar aquela relação de frequência? Eu não vejo o quê? Né? Que tipo de fundamentação técnica poderia ser aplicado ao caso, tá? Para afastar. Então, pelo contrário, eu acho que seria mantido. Teria que ser mantido, tá? O Fábio Mono, você está com a câmera ligada. Você deseja fazer alguma pergunta, Fábio? Se desejar, liga o som. Fábio, não. Larissa, boa noite. Faz a sua boa pergunta. Noite. Carla, muitas empresas alegam que o KNAI delas não está na lista C. Né? Aí eu te pergunto, onde a gente tem que checar esse KNAI? Seria no CNIS, do INSS, ou o SAB estaria realmente não preparado para isso? Por exemplo, é possível o SAB cruzar um KNAI que não está na lista C e aplicar o nexo? Bom, em tese, né, o sistema, ele puxou o que está na lista C, tá? Uhum. Então, assim, se ele fez um cruzamento, é porque ele ligou aquela atividade, aquele KNAI da empresa com o CID que a gente colocou, tá? O sistema pode ter sido configurado de uma forma errada? Até pode, né? Porque, na verdade, quem colocou a lista C dentro do sistema enfim, foram pessoas, né? Então, agora, como é que ele tem que... A gente não tem que procurar isso. Eu entendo que isso é justamente dever da empresa demonstrar. Então, a gente não tem que ir no CNIS para poder saber qual é o KNAI. Ela tem que ir no probatório dela, que a KNAI tem na GFIP, por exemplo. Ela mostra lá a GFIP, qual é a KNAI dela, traz a lista C lá, o pedaço do CID que foi aplicado, e mostra que o quê? Não tem aquele KNAI, não está na lista C. Mas isso vai ter que ser, ela vai ter que demonstrar. A gente não tem que ficar procurando, na minha opinião, tá? Tá. É porque, assim, eu já vi, normalmente elas citam no processo apenas, entendeu? A minha empresa tem o KNAI tal e esse KNAI não está na lista C. Eu confesso que eu nunca dei muita atenção para isso, porque eu sempre achei que o SAB era bem preciso em relação... Imaginei, pelo menos, assim, não é possível que o SAB faz esse cruzamento errado. Mas eu já vi de formas recorrentes as empresas alegando isso. Som, Carlos. Eu nunca vi errado, tá? Para falar para você. Agora, e também aquela coisa, né?
que está na legislação. Ela tem que apresentar as alegações e ela tem que demonstrar, tá? Então, ela só alegar, de forma nenhuma é motivo para a gente afastar, tá certo? Agora, se ela mostrar ali que realmente o KNAI dela é 1 e aquele KNAI não está na lista C cruzando, foi um erro de sistema, então, aí está afastado, né? Porque aquela empresa não é do grupo estudado, simplesmente não se aplica o nexo epidemiológico nesse caso. Tá. Henrique, eu posso fazer mais uma pergunta? Sim, claro. Carla, em relação ao recurso do NETEP, quando a gente vai ler, né, a legislação, parece que é obrigatório ter uma contestação antes da empresa entrar com recurso. Por outro lado, a gente vê muitas empresas pulando a fase da contestação, talvez até por não conhecer, não entender muito, e já entrando direto com recurso. Mas eu já vi também algumas pessoas justificando que o recurso, qualquer um pode entrar em qualquer momento, que não seria obrigatório. Quando a gente vai para a legislação específica de recurso, independente de ser contestação, ser recurso de qualquer coisa no INSS, eu já vi algumas pessoas justificando por esse outro prisma, né, em que o recurso, qualquer um pode entrar a qualquer momento. Aí, qual é a tua opinião? A gente tem que ter essa contestação ou não? A empresa pode entrar com recurso sem ter feito uma contestação primeiro? Bom, o recurso que elas alegam, né, é um recurso administrativo. Realmente, existe a previsão maior, né, que é a previsão de recurso administrativo para qualquer decisão administrativa, tá? Agora, especificamente para o NETEP, ele tem essa legislação específica que existe o recurso da contestação. Então, eu entendo que tem que ser o recurso da contestação, sim, tá? Se a tarefa viesse para mim, no caso, e eu identificasse que não tem as peças, eu faria a conclusão seria fácil, né? Você não tem elementos para alterar a decisão, né? Uma vez que não foi nem existir uma decisão, né? Então, como é que eu posso mudar uma decisão que, na verdade, não existiu porque não houve uma contestação, né? Então, o meu parecer seria 100% das vezes contrário. Tá? Tudo bem, Larissa? Tudo bem. Já aconteceu uma vez comigo, né? Uma vez pedindo para eu fazer alguns recursos, e tinha vários com essa situação, né? Não tinha contestação, aí eu peguei, fiz um despachão lá, foi até legal, fiz um monte, assim, rapidinho. E aí depois começou a voltar, junta mandando voltar, não, tu tens que fazer, né? Não acatou muito o que eu tinha escrito nesse sentido aí que tu estás falando, né? Eu acho que agora está muito bom para a gente, tá? Porque, assim, a gente vai fazer um parecer conclusivo, tá? Então, se está indo, está voltando, se, na verdade, a junta vai aceitar ou não vai, isso aí é uma discussão do Conselho da Previdência com a empresa, tá? A nossa parte técnica, ela é pura e simples, ela é pura, né? Naquela essência. Então, na verdade, se por um acaso até existir no recurso, né, algum dado que te faça afastar, você pode emitir um parecer, mas aí eu pontuaria que cabe ressaltar que não foi identificada a contestação do nexo epidemiológico, tá? Eu deixaria isso claro, tá? A decisão que vai ser tomada é do Conselho. Tá ótimo. Obrigada. Ok. Nós temos aqui a Lindaura, está com a câmera ligada. Lindaura, você quer fazer uma pergunta? Não? Alguém quer fazer pergunta? Liga a câmera. Jorge, você está com a câmera ligada. Quer fazer uma pergunta? Não? Patrícia, você ligou a tua câmera. Vamos lá, faz sua pergunta. Sim, boa noite. Carla, uma dúvida que me surgiu. Tá dando para me ouvir? Não sei se esse fone está muito legal. Beleza. Tá perfeito.
se a pessoa não participa da atividade fim da empresa. Vamos supor uma empresa, como você colocou, um frigorífico, sei lá, mas a pessoa ela é contratada na empresa para um cargo de secretária ou para um cargo de limpeza. Aí, como é que eu acabo fazendo essa contestação? Eu considero isso que, tipo, ela não é daquela atividade fim, então, realmente, ela não entraria muito nessa questão da epidemiologia? Sim, né? Porque se foi, claro, né, que o estudo foi, o grupo estudado é a atividade econômica, né? A atividade preponderante, que é a atividade fim. E a CID, aquela situação fática, ela já não se aplica naquele estudo, certo? Pode ser até outro nexo, profissional, enfim, mas o epidemiológico eu entendo que seria o motivo para poder afastar nesse caso. Belezinha, muito obrigada. Lembrando que ela tem que demonstrar, né? Sim. Não apenas pregar. Então, ela tem que ter lá o PPP, enfim, alguma coisa que consiga dizer que aquela pessoa não faz aquela atividade, enfim, tá bom? Beleza, obrigada. Excelente pergunta, Patrícia. Não tem mais ninguém com a câmera ligada. Alguém quer fazer uma pergunta? Quem quiser fazer pergunta, liga a câmera para a gente poder saber que quer fazer pergunta e aproveita que a Carla está presente. Não? A Maria de Lourdes. Maria de Lourdes ligou a câmera. Vamos lá, Maria, faz a sua pergunta. Liga o som. Isso. Boa noite, gente. Liguei agora. É o seguinte, eu queria saber se esse estudo epidemiológico aí que foi feito, desse cruzamento, né, dos quinais com os CIDs, se é feita uma revisão periódica deles ou essa é aquela lista que foi feita lá 500 anos atrás? É a lista de 500 anos atrás, tá? Não tem previsão, não. Não tem previsão, não. Olha só, existe a previsão normativa, que, se eu não me engano, ela tem que ser revista a cada 2 ou 3 anos. Agora me fugiu se é 2, tá? Então, tem previsão. Mas é a mesma previsão que limite definido tem que rever a cada 2 anos, né? Enfim. Entendi. Então, apesar de que eu já vi a apresentação de quem fez o próprio estudo, né, de que já foram feitos outros levantamentos de dados, outros estudos depois daquilo. Parece que o último pegou os dados de 2000 a 2016, ou seja, né, ampliou muito, porque o primeiro é de 2004, né? Uhum. Ampliou muito o levantamento, né? Mas a lei não mudou ainda. Tá? Entendi. Esse novo levantamento não está no sistema ainda. Não está nem na lei, né? É claro. Na lei. Entendi. Tem que ter, enfim, um decreto, né? Entendi. Do decreto para mudar a lista C do anexo 2. Ok, tá certo. Obrigada. Obrigada. Nada. Ok. Alguém mais quer fazer pergunta? Bom, acho que é um assunto que todo mundo domina muito bem, não tem muita coisa para perguntar. Deixa eu ver aqui na outra tela. Não. Então é isso, Carla. Quer fazer uma consideração final? Não quero consideração final, não tenho, mas uma pergunta que me veio à cabeça quando eu estava fazendo essa apresentação hoje, né? A lista C, diferente da B, né, tem CIDs de trauma, né, fratura. E aí veio me pensando aqui, né, o pedreiro caiu, ele falou que caiu da laje em casa, né, no final de semana. Então, ótimo. A gente teria um motivo para afastar o nexo epidemiológico, porque ele alega que o acidente não ocorreu no trabalho. Agora, se ele não fala isso, né? Se ele fala que escorregou do andaime e caiu e quebrou o braço, né? Porque não precisa da CAT, né? Pois é, mas que fundamento nós teríamos para afastar o nexo epidemiológico, né? Porque só tem ou foi no trabalho ou não foi no trabalho, né? Se o acidente não ocorreu no trabalho, então... Agora, e se ocorreu? Seria o nexo mais adequado ao epidemiológico? Aí, a pergunta que eu vou deixar no ar, para todo mundo pensar depois. Então, tá ótimo.
Carla, muito Beleza? obrigado. Fala. Então, muito obrigado pela sua apresentação maravilhosa, como a da semana retrasada. E quero agradecer a presença de todos. Tem mais uma perguntinha aqui da Rossana. Rossana, quer perguntar uma coisinha ou não? Tá joia. Então, Giovana, você deixou uma pergunta no chat. Você quer fazer a pergunta para a Carla? Aproveitar, Giovana? Quero fazer, posso? Sim, por favor. Tá. Boa noite a todos. Você comentou sobre essas etapas da análise de contestação do NETEP, né? No caso, a análise prévia e a análise conclusiva. Se eu estou na análise conclusiva e eu não tenho, por exemplo, eu não tenho um PCMSO, eu não tenho um PPP, eu não tenho nada da empresa no que diz respeito a tudo que rege a empresa na questão de prevenção de riscos, né? Isso já é suficiente para eu, no caso, não aceitar essa contestação? Eu entendo que sim, porque diz que ela tem que ter o probatório, né? E o probatório ela é com a documentação afim, né? A documentação afeta a saúde do trabalhador, especialmente o programa de gestão de risco, né? Então, Entendi. na verdade, eu acredito que isso nem deveria ter sido criado uma tarefa, porque, enfim, para pedir para a gente tem que ter cumprido os quesitos formais, né? Que é a legislação e probatório. Mas, enfim, se veio, né, para a gente, não tem o probatório, né? Então, minimamente, a decisão tem que estar mantida, né? Já que não tem prova. No caso, você já conclui definitivo, você não fica pedindo, fazendo exigência de nada disso, não. De jeito nenhum. Tá. Até porque a lei não prevê isso. Ela prevê que já tem que vir o probatório e a demonstração, justamente por aquela questão da inversão do ônus da prova, e já tem que vir com o probatório. Então, eu vou estar extrapolando o que eu tenho que fazer. Tá? Entendi. Perfeito, então. De forma nenhuma. Muito obrigada. De nada. Então, gente, eu queria agradecer a presença de todos. A gravação vai estar disponível a partir de amanhã de manhã. Eu vou mandar o link da gravação do YouTube para todos possam assistir novamente. E quem não assistiu, tem a oportunidade de ver. Carla, querida, muito obrigado pela sua presença e pela sua maravilhosa aula. Um beijo e até a próxima. Eu que agradeço a presença de todos e ter a oportunidade de discutir o tema, tá? Até a próxima, gente. Boa noite. Obrigada. Boa noite. Tchau, tchau. Tchau.